Oi, Fernanda, agora você está me escutando? Vocês estão conseguindo me escutar agora? Deixa eu ver aqui. Agora está ouvindo? Beleza. Vamos tentar fazer por aqui. Espero que não caia, né? Minha internet, gente, tá difícil. Tá igual o site do meu INSS. Às vezes não funciona. Fernanda que o diga, né, Fernanda? Ai, 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 gente. Glória a Deus. Davi, Eliana, Fernanda. O pessoal tá chegando. Espero que não caia. Espero que não caia. A Vera. Logo, logo a gente. Se eu não conseguir fazer por aqui, eu vou começar a fazer lá no escritório mesmo. Legal. Muito bom. Já convido o pessoal novamente aí para estar chegando. Agora tá bom. Se Deus quiser, vai dar certo. Espero que não caia, pessoal. Dá 2 minutinhos pro pessoal chegar. Já avisa no grupo também. Pessoal do grupo, avisa aí que nós estamos ao vivo. E nós vamos começar daqui a pouquinho uma palavra de Deus e orar. E você já pode deixar aqui o seu. Você já pode deixar o seu pedido de oração, tá, pessoal? A gente vai estar orando pelas famílias, vai ser uma grande bênção. Toda quinta-feira, 20 horas aqui, orando pela família. E o nome dessa live vai ser a mesma que a série que eu vou começar domingo agora, Família, um Projeto de Deus. E quando nós estamos no projeto de Deus, com certeza Deus está no controle das coisas, né? Então, só estou esperando aqui, como deu probleminha, o pessoal já está entrando, está chegando. O som tá bom para vocês agora? Como é que tá? Tá legal? Amém. Vocês estão me escutando? Estão me escutando? Diz aí. Aleluia, glória a Deus. Pessoal chegando. Tá ok, beleza. Bom, pessoal, vamos começar orando já. Se a gente vai orar, vamos começar orando. Senhor, em nome do seu Filho amado, nós estamos aqui mais uma vez, Senhor, para orar, Senhor, pelas famílias. E abençoa essa live, Senhor. Derrama da tua graça sobre nós e que possamos estar debaixo da tua graça, debaixo da tua orientação e que o Senhor fale conosco nessa noite e que possamos orar em nome de Jesus. Amém? Seja bem-vinda, Dirce. O pessoal tá entrando, tá legal. Dirce, Fernanda, a Eliana, a Tati, o Henrique. O pessoal tá chegando aqui, tá? A Valéria, o Isaías também tá por aqui, a Dirce, a Ivone, tá todo mundo aqui. Tá todo mundo chegando, Davi, que bênção, glória a Deus. A Elaine, cadê a Aninha, cadê o Zé? Tá aqui, cadê? Oi, boa noite, paz, amém. Meus queridos, o Senhor colocou no meu coração em realizar essas lives de oração para a nossa família, para abençoar as famílias que precisam de oração. E eu vejo essa necessidade de ministrar para as famílias. No entanto, nesse domingo eu começo uma série de ministrações, uma série de mensagens na nossa igreja, Comunidade Tempo de Viver. Eu ia fazer até essa live lá, mas nós não temos 1000 seguidores, o Instagram só libera para 1000 seguidores. Então eu vou começar a fazer a nossa live aqui mesmo. E o nome dessa série vai ser o mesmo nome que a série. O nome da nossa live vai ser o mesmo nome da série de mensagens Família é um Projeto de Deus. E a gente precisa clamar pela nossa família. Sempre vai ter uma palavra para você e eu quero trazer aqui para você algumas informações importantes, porque Deus colocou no meu coração para orar pelas famílias. E eu quero trazer uma informação que eu peguei e eu achei muito difícil você chegar ao ponto de ver essa informação e não orar e não clamar a Deus. Eu não sei se vocês sabem, mas o último índice de divórcios no Brasil foi feito em 2023. E só para que você entenda, aumentou 4,9%
em relação a 2022. Totalizando o número de divórcios em 2023, nós tivemos 440.827 divórcios, de acordo com o IBGE. Para cada 100 casamentos, ocorreram 47 divórcios. E o tempo médio entre um casamento e outro, isso é o que me chama mais atenção, é de 13 anos. Então, para eles, quando eles pegaram essas informações, um casamento dura 13 anos, meu querido. A maioria dos divórcios, que são 81,8%, a maioria dos divórcios em 2023 foram judiciais. O que isso significa? Isso significa que os divórcios não foram amigáveis. Tiveram brigas, foram resolvidos por um juiz. E eu tenho certeza que nesse número aqui, 81,8% em 2023 foram judiciais os divórcios, envolvendo guarda de filhos, pensão alimentícia, partilha de bens. E eu tenho certeza que nesse número todo, nós temos casais cristãos, casais que vão à igreja de domingo, casais que leem a Bíblia, casais que se dizem cristãos. Porque hoje, falar em divórcio, infelizmente, para muita gente, é algo comum. Nós temos igrejas aceitando o divórcio de uma maneira fácil. Mas sabe quem sofre com tudo isso? São os filhos. Ninguém pensa nos filhos na hora do divórcio. O pessoal acha que a pensão alimentícia, ela supre a necessidade dos filhos. Ela supre a necessidade da família. Tá tudo bem, pagando a pensão, tá tudo bem. Não, meu querido. O casal pensa em resolver os problemas deles, mas esquecem que tem filhos. E após uma decisão de divórcio, para muitos casais, eles acham que o problema acabou. Só que, para os filhos, o problema só começou. Paz, senhor Erickson. Ninguém pergunta para os filhos se querem ter uma família dividida. E isso tem um efeito muito grande emocionalmente falando. Os filhos são praticamente atingidos emocionalmente no divórcio, no problema da divisão da família. E isso tem alcançado o nosso arraial, pessoal. O divórcio está sendo aceito com facilidade no meio cristão. As pessoas estão se divorciando com facilidade. Com muita facilidade, como vão ao mercado. Às vezes levanta, tem alguns problemas, não gosto mais, então tá bom, cada um vai para o seu lado. Não, meus queridos. E algumas igrejas, como eu digo, estão achando isso comum. Esse é o panorama que tem atingido os casais. Mas olha que interessante. Essa situação, esse panorama todo, atinge também os que não são casados. Os solteiros. Só para ter uma ideia, o número de casamentos em 2023 foi 3% menor que 2022. Tem muita gente que não quer casar mais. Vendo os pais se divorciarem, vendo a situação que passaram durante todo esse tempo. E muitas vezes as pessoas se divorciam, tem outro relacionamento, daqui a pouco se divorcia de novo. E para muita gente isso está tudo bem. A pergunta é, será que está tudo bem? Eu quero trazer uma palavra para vocês, todas as quintas aqui, sobre a família. Essas lives vai abençoar você se você quiser ter uma orientação cristã. E você vai orar comigo pela família. No final dessa live, fica até o final. Já compartilha essa live. Já compartilha. Eu quero saber de você aí que está do outro lado, aí que está assistindo. Você tem ouvido
Você tem ouvido alguns casais falarem em divórcio? Fala para mim aqui. Coloca nos comentários. Você tem visto que o divórcio tem alcançado as famílias em volta de você? Você tem ouvido? Diz aí para mim. Comenta aqui comigo. Participa comigo dessa live. Vamos estar orando. Vamos estar buscando a Deus. Você tem notícia de alguma família que estava na igreja e hoje não está mais, se distanciou, se divorciou? Isso teve um efeito na família. Você não precisa dizer o nome da família, não. Só fala assim: eu conheço pessoas assim. Eu conheço famílias. A Dirce disse que sim. Isso é uma grande verdade. Eu tenho falado com alguns adolescentes e com jovens que são, às vezes, frutos de uma separação e você entende muitas vezes a revolta. O Erickson disse, vejo muito falar assim: se não der certo, larga. É isso. É o que está acontecendo hoje, pessoal. É o que está acontecendo. Se não der certo, larga. Já começa dizendo que não vai dar certo. Já começa dizendo: eu vou tentar. O grande problema é que nós somos cristãos. O grande problema é que nós temos um Deus. Problema, talvez para você, que quer tomar algumas decisões que Deus não quer. E hoje eu quero que você abra a sua Bíblia aí, em Marcos capítulo 13, versículo 24, e eu vou estar ministrando sobre duas frases de Jesus. Eu não vou falar sobre o contexto. Olha a Fernanda que está dizendo: sim, muitos pedidos de divórcio. Conheço cristãos também que se divorciaram. Graça e paz, Neto Guerreiro. Deus abençoe sua vida, meu querido. Fica aqui na live conosco. Vamos estar orando hoje pelas famílias. Já compartilha isso aí com seus amigos. Marcos capítulo 13, versículo 24. Eu quero que você, se puder abrir a Bíblia, eu vou ler para você e eu vou comentar com duas frases que Jesus disse. Olha aqui a Elaine dizendo: infelizmente esse assunto não é de hoje que ouvimos falar. Eu fui divorciado e infelizmente ouço sim pessoas falarem de divórcio como se fossem normal. É isso mesmo. É o que está acontecendo hoje, Elaine. E a gente precisa ministrar na vida desse pessoal. Meu celular está descarregando, mas vou compartilhar. Glória a Deus, Neto. Que bom. Marcos 3, versículo 24, Jesus estava passando uma situação ali. Eu não vou comentar sobre a situação, sobre o contexto, porque eu quero falar sobre duas frases que ele falou aqui sobre o nosso assunto. Marcos 3, 24 diz assim, Jesus dizendo: se um reino se dividir contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. E se uma casa se dividir contra si mesma, tal casa não pode subsistir. Esse é algo que a gente precisa pensar. Olha aqui o Henrique dizendo: verdade, conheço famílias que são cristãs que estão divorciando. É isso. Ou que está divorciada. Precisamos orar por isso. Precisamos quebrar todo esse mal. Vamos orar e vamos clamar por essas pessoas. Mas voltando aqui para o nosso texto, Jesus mesmo diz que um reino dividido contra si mesmo não subsiste. Uma casa dividida contra si mesmo, ela não subsiste. E eu quero meditar nessas palavras de Jesus com você. Um reino dividido contra si mesmo não pode subsistir. Ou seja, uma casa dividida contra si, ela não vai ir para frente. Jesus é muito claro, não dá para uma casa, uma família, um casamento subsistir, se manter, se prover suas necessidades se ela está dividida. Porque a divisão não é um meio de união, mas de separação. Eu faço uma pergunta para você. Agora você que está aqui comigo, eu quero que você participe nos comentários aqui. Você se lembra quando você casou? Diz aí para mim. Você se lembra quando você estava noiva, quando você estava noivo, quando você namorava, que você fazia tudo para sua hoje esposa, que você casou com ela? Vocês lembram dos momentos que muitas vezes você não tinha dinheiro e guardou um pouco de dinheiro para levar a sua hoje sua esposa
no McDonald's, se tinha McDonald's naquela época, mas tomar um sorvete, comer um lanche lá na lanchonete do tal, diz aí, você lembra? Silas está dizendo sim. José também, lembro. Era bom ou não era? Ué, diz aí. Era aquele momento que o coração batia forte. Quando é que você olhou para sua esposa pela primeira vez? Eu olhei para a minha esposa pela primeira vez dentro de uma sala de aula. E a partir dali nunca mais deixei de olhar. A Ivone disse sim. Conta aí pra gente, o que o seu marido ou o que a sua esposa fez para te conquistar aí? Diz aí pra mim. Como é que é? Um dogão com tubaína, bom demais aí, ó. Olha o José levando a Aninha pra comer um dogão com tubaína. Tubaína é bom demais, rapaz. O dogão também. E aí, conta pra mim. Onde é que vocês foram passear? Eu levei minha esposa no Ibirapuera para ver patinhos. Que desde aquela época ela está vendo patinhos até hoje. Você lembra de quando você se casou? Agora, outra pergunta que eu quero que você faça para você mesmo. Ou se você tiver coragem, olha para tua esposa aí que está do seu lado. Ah, eu estou brigado com ela. Não, mas olha para ela. O que é que vocês prometeram um para o outro? Diz aí para mim. O que é que vocês prometeram um para o outro? Você lembra das promessas que você fez no altar de Deus para a sua esposa, olhando para ela? Você lembra o que é que você disse para o seu esposo, olhando para ele no altar do Senhor? Diz aí para mim. Lembra as promessas? Lembra aquelas palavras? Aqueles momentos que teu coração batia muito forte? E a pergunta para mim e para você é: parou de bater forte? Por quê? Você disse para o seu companheiro ou para sua companheira o que você estaria junto com ele até a morte? Até que a morte nos separe? Foi isso que você disse? Ou você aceitou essas palavras do pastor? Não sei se foi um pastor que fez o seu casamento, mas a pessoa que estava fazendo o casamento disse: olha, esse casamento é para sempre. Você disse para o seu companheiro que você estaria junto com ele? Aquela promessa foi feita de boca para fora? Só da boca para fora ou foi verdadeira? Às vezes a gente precisa lembrar o que nós prometemos um para o outro no tempo de namoro, no tempo de noivado e no começo do casamento. Nossa promessa não pode ter prazo de validade quando se trata de lutar pela nossa família. Elas precisam estar valendo até que a morte nos separe. E eu vou dizer para você que existem casais, sim, que foram até que a morte nos separe. E como eles gostariam que a morte não tivesse acontecido, para que pudesse estar junto com seu companheiro ou com a sua companheira, para dizer eu te amo. Mas tem muita gente que não tem mais. Mas infelizmente, muitas pessoas só vão dar valor quando se perde alguém que ama. Sabe aquele momento que você disse que iria amar na bonança e na tempestade? Na tristeza? Na fartura? Ou quando faltar alguma coisa? Então, esse amor precisa ser maior que a sua vontade de colocar a sua vontade em primeiro lugar. Esse amor precisa ser maior do que as lutas e as tempestades que você passa. Só que o grande problema é que quando nós estamos passando um problema no casamento, nós alimentamos mais o problema do que a solução. Nós alimentamos mais a nossa vontade do que a vontade de Deus. Eu sempre digo que quando nós casamos, nós não temos mais os nossos projetos, os nossos planos. Ou melhor, perdão. Quando nós casamos, nós não temos mais o meu plano. O plano do Alexandre tem que ser o plano da Kelly. A vontade do Alexandre tem que ser a vontade da Kelly. Mas e se Deus não coloca a minha vontade no coração dela? Eu oro para que Deus faça isso. Porque a partir do momento que nós casamos, passamos a ser uma só carne. E os nossos projetos, os nossos planos têm que estar juntos. Não existe planos diferentes ou cada um tem seu plano. Os planos têm que ser da família, do casal. Mas
Essa é a vontade de Deus. Não brigue comigo. Porque o mundo lá fora diz outra coisa. O mundo lá fora diz que você pode até casar e cada um viver na sua própria casa. Um reino dividido não subsiste. Uma casa dividida não vai para frente. Não subsiste. A vontade de Deus qual é? Mateus 19, versículo 6. Assim eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém separe. A vontade de Deus é que você não divida a sua casa, mas lute para que ela continue em pé, unida. Ninguém casa para ser infeliz. Ah, mas eu sou infeliz. Você não casou para ser infeliz. Você não falou para o seu marido, vamos casar? A gente vai ficar infeliz mesmo? Mas vamos... Não. Deus dá a felicidade. Ninguém casa para ser infeliz. Bom, claro que existem problemas, claro que existem momentos que nós vamos ser infelizes, mas infelizes juntos. Um dando a mão para o outro. Ninguém solta na mão. E aí? Quando você passar um momento de infelicidade, um problema na sua casa, na sua família, você vai jogar tudo para fora da sua vida? É isso? Você vai jogar tudo para fora da vida, vai tentar um outro relacionamento, vai tentar um outro relacionamento para ser feliz com outra pessoa, e aí você vai perceber que os problemas também vão vir, você vai saber que tem tempestade também no outro casamento, no outro relacionamento que você procurar. Se acaso os problemas vierem, você vai fazer o quê? Vai separar de novo para buscar outro relacionamento? Você vai desistir do seu relacionamento? Quando Deus fala, olha, vocês são um só. Ninguém pode separar vocês. Você disse sim para a tua esposa? Você disse sim para o teu marido? Esse é o caminho. O caminho é procurar relacionamentos que você vai ficar feliz? Não. E eu acredito que existe um Deus que pode acalmar a tempestade e dar uma saída para você. Dá uma saída nesse problema que você está passando. Dá uma solução para seus problemas. Eu queria que já você colocasse aqui, ó, o nome da sua família, o seu nome e o nome da sua esposa para estar orando por você. Já coloca nos comentários. Você está participando dessa live? Coloca aqui nos comentários para a gente depois orar por vocês. Ah, mas eu não estou passando problema nenhum. Não, eu quero orar por vocês. Graças a Deus vocês não estão passando por problemas, mas talvez você esteja passando por um problema. Não precisa colocar o problema que você está passando. Coloca aqui o nome, o nome do seu esposo. Coloca nos comentários para a gente orar por você. Coloca nos comentários se você conhece alguém que precisa de oração para o casamento. É só colocar, olha aqui a Vera e Antônio. Glória a Deus, estaremos orando por vocês. Eu lembrei de uma passagem que Jesus estava no barco, dormindo. A irmã Ivone já colocou, o Zé está colocando, a Tati está colocando também. Glória a Deus, a Fernanda também está colocando. Aleluia. Estaremos orando por vocês. Eu sei que Deus vai fazer grandes coisas. Fala, Fabiano, Deus abençoe. Que bom ter você por aqui. Uma live da família, que vai ser bênção. A Dirceu e Selma, glória a Deus, a gente vai orar por vocês. Eu lembrei de uma passagem que Jesus estava no barco dormindo. E eu lembro que Jesus estava ali, dormindo no barquinho, e eles estavam passando de um lado para o outro, entraram no mar ali, e houve um momento de tribulação, de tempestade. O barco começou a ser solapado pela tempestade que estava vindo, e os discípulos que estavam ali eram pessoas acostumadas com tudo aquilo. Paz, meu querido. Estava acostumado com toda aquela tempestade. Valéria e Isaías, glória a Deus. E aí, o barco estava quase afundando. Os discípulos falaram assim, a gente vai perecer aqui. Os discípulos estavam acostumados com as tempestades, mas não conseguiram segurar aquela não. E o que aconteceu? Pergunto para você, eles se jogaram no mar? Falou, não tem jeito mais, vou se jogar no mar, não tem mais jeito. Não. Eles foram até Jesus e Jesus foi lá e acalmou a tempestade.
Laís e Henrique, glória a Deus. A minha pergunta para você é: Jesus está no barco da tua família? Se ele está no barco com a sua família, você está no barco com Jesus, essa tempestade que você está passando pode ser acalmada por ele. Se ele estiver no barco com a sua família, ou se a sua família estiver no mesmo barco que ele. Mas tem gente que quer pegar o leme do barco e dizer para onde o barco tem que ir. Davi, glória a Deus, Davi, não faça isso. Não pega o leme do barco se Jesus está no barco. Você vai acabar afundando o barco. Não faça isso, seu barco vai afundar. Não seja teimoso, não seja teimosa. Não seja turrão, não seja turrona. Se Jesus está lá no seu barco, ele tem que ser o capitão. Não queira tomar os remos na mão. Seja passageiro ou passageira deste barco. Jesus deve tomar o controle do barco, da tua família. Talvez essa tempestade só está aumentando porque você quer estar na frente pegando nos remos e falando, não, é por aqui que eu preciso ir. Mas Deus falou, não, é por lá, por aqui. Talvez você está passando o mesmo momento que Jonas passou. Não querendo obedecer à voz do Senhor. Se coloque como passageiro quando o Senhor está no seu barco. Você quer pegar os remos nas mãos? Por quê? A vontade de Deus é que seu casamento seja uma bênção. O barco que nós estamos falando hoje é o seu casamento. Talvez você está querendo levar o teu casamento para um lado e o Senhor fala, não, não é por aí. Mas eu quero, mas é assim, mas eu tenho que fazer, não seja turrão, não seja turrona, não seja. Não seja teimoso, não seja teimosa, escute a voz do Senhor. A vontade de Deus é que seu casamento seja uma bênção. Todos nós passamos por uma situação difícil. Todos os casamentos passam por situações difíceis, tempestade, momentos que a nossa vontade deve ser deixada de lado, porque se a gente colocava nossa vontade, a gente destrói o barco, a gente afunda o barco, a gente acaba com o nosso casamento. O que nós precisamos entender é que a vontade de Deus deve prevalecer para que a paz volte a reinar no relacionamento. Se você continuar a brigar, se você continuar a bater o pé, se você continuar a querer levar o barco para onde você quer, sua casa vai desmoronar, o seu casamento vai acabar. Uma casa dividida não subsiste, aquilo que nós começamos a nossa live. O que Jesus falou não prevalece. Uma casa dividida não subsiste, não prevalece. Você não vai conseguir enfrentar os problemas e alcançar a vitória. Mas, pastor, o senhor não sabe o que eu estou passando? Pastor, eu já estou tentando. Tenta mais um pouco. Olha para o Senhor Jesus. O Henrique ministrou uma palavra falando, fique na cruz. Foi uma bênção. Talvez você precise ficar na cruz. Mais um pouco. Ficar na cruz dói. Ficar na cruz machuca. Ficar na cruz, quando eu olho para Jesus na cruz, ele expressa muito bem aquilo que ele falou no Getsemane. Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas se não for possível, faça a tua vontade. Tem coragem de dizer isso para o seu casamento? Você tem coragem? Tem coragem de ficar na cruz? Porque se Jesus desce da cruz ali, nós não teríamos vitória. Mas o Senhor ficou na cruz e nos deu a vitória. Talvez no casamento também a gente precisa ficar na cruz por um tempo, para matar o nosso eu, o nosso ego e deixar que Cristo prevaleça em nós. Hoje o Senhor diz a você assim: deixe com que eu seja o Senhor do seu casamento. Não queira tomar a frente. Deixe com que eu tome os remos das mãos do barco da sua família. Que diminua eu e que Cristo prevaleça
que diminua eu, mas que Cristo, que vive em mim, possa aparecer. Que Cristo seja o centro da nossa família. E hoje eu começo essa live com esta palavra, essa reflexão. E eu quero tratar de outros problemas com vocês. Nós vamos tratar vários problemas aqui sobre a família. E eu tenho certeza que Deus vai falar com você. Nós vamos falar de diversos problemas. De relacionamento, de filhos, de pais, de mães, de relacionamento de pai com filhos, de pais com filhos, de filhos com pai. Falaremos também de vários tipos de problemas que a gente vê no relacionamento. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Não adianta nada você estar aqui e você fechar os ouvidos quando eu digo para você assim: Deus tem que estar no controle do seu barquinho, da sua família. Não vai adiantar nada se você continuar a fazer o que você quer. Ah, Deus não me ouve. Talvez não é isso que Deus quer para você. Vai continuar alimentando mais o problema ou vai orar pedindo a solução? Se você deixar Deus trabalhar no teu casamento, Ele vai trabalhar. Os problemas serão solucionados. Talvez não é o que você quer. Talvez é você que precisa abrir mão. Talvez é você que tem que deixar Deus trabalhar no seu coração. Talvez o momento é trabalhar e ser reestruturado pelo poder de Deus e o amor do Senhor. Então, se você deixar Deus trabalhar no seu casamento, você vai ver que o problema vai ser solucionado e você vai orar e agradecer a Deus. Lá na frente você vai agradecer ao Senhor. Você vai ver que a tua família vai crescer junta. Separação, divórcio, reino dividido não subsiste. Não resolve problema nenhum. E eu quero orar por vocês agora. Está sendo bênção para você essa live? Você está recebendo a palavra de Deus? Diz aqui nos comentários. Você tem aprendido com o Senhor? E eu tenho certeza que Deus tem muita coisa para falar com a gente. Eu quero orar por você nesse momento. 20 horas e 41 minutos, eu vou estar orando com você. Eu vou estar clamando pelas famílias que estão aqui. Tem bastante gente que já colocou o nome aqui e a gente vai estar orando. A Laís, o Henrique, a Valéria, o Davi, Dirce, Selma, Fernanda, Erickson, a Tati, o Zé e a Ana. Tem aqui a Eliana também está aqui, a Vera e o Antônio. Quem mais? Coloca aqui no seu nome aqui para mim. Glória a Deus. Amém, amém. Vamos orar? E semana que vem, na outra quinta-feira, estarei aqui de novo, falando contigo. E eu vou estar trazendo uma palavra para você. E você já pode convidar algum casal que não está bem para estar conosco na live da semana que vem. Vamos orar? Deus, em nome do teu filho, eu quero orar, Senhor. Ore comigo agora. Feche seus olhos, se você puder. Baixe sua cabeça e venha orar comigo nesse momento. Ou o seguinte, tá com a esposa aí? Dá a mão para ela, ora junto, porque isso é bom. Parei a minha oração para dizer isso. Ora com a sua esposa. Ah, eu não tô de bem, ela tá de mal comigo. Pede perdão agora então, meu amigo. Vai lá e fala, ó, perdão, vamos orar junto? Dá a mão para mim? Você pode dar a mão para mim para orar junto? Vamos orar, vamos buscar a Deus. Vamos deixar que Deus seja o capitão do nosso barquinho. Vamos? Então, dê a mão aí para o seu marido, dê a mão para sua esposa. Ore comigo. Senhor, nós estamos aqui nessa noite, Senhor, para clamar pelas famílias. Pai, nós vimos no início da nossa live quantas pessoas, Senhor, quantas pessoas estão, Pai querido, querendo, Senhor, ou querendo não, se divorciando, Pai. Quantas pessoas, e isso tem atingido muitas vidas, Senhor. Muitas famílias pensando que o divórcio, a separação vai ser a solução dos problemas, mas não, Senhor.
Essa não é a sua vontade. Tua palavra diz que até que a morte nos separe. Deus, nós precisamos entender isso. Não adianta a gente querer viver da forma que a gente quer, Senhor. Não adianta a gente querer viver da forma que a gente entende que é bom. Ou não adianta a gente não dar o braço a torcer, ser turrão, turrona. Não adianta a gente querer resolver com os nossos o que a gente acha que é bom. E muitas vezes, Senhor, nós escutamos tantas coisas na internet, Pai querido. Tantas coisas, Senhor, que vêm, Senhor, influenciar o nosso dia a dia. E a gente se alimenta de tudo aquilo, Senhor. E infelizmente, Senhor, muitas vezes, muitas coisas, Senhor, já geram ódio, tristeza, já geram mais tempestade do que alívio e bonança, Pai. Eu te peço a tua misericórdia sobre nós, Senhor. Que nós possamos entender a tua vontade. Que nós possamos estar, Senhor, em nome do teu Filho, ó Pai querido, buscando a tua vontade, não a nossa, Senhor. Fica no nosso barco, Senhor. Por mais que as tempestades batam em nosso barco, Senhor, está solapando o barco da nossa família, Senhor, nós pedimos em nome de Jesus, acalma a tempestade hoje, Senhor. Abençoa as famílias agora, Senhor, em nome do teu Filho. Eu te peço, Senhor, abençoa as famílias, ó Pai querido, que estão conosco neste momento, que estão passando um momento difícil, que estão passando uma tempestade, que estão tendo problema nos relacionamentos. Em nome de Jesus, que cada um, Senhor, possa ser abençoado, Senhor, agora, em nome do teu Filho, pelo teu poder, pela tua graça e tua misericórdia. Quebra o nosso coração, Senhor. Quebra o nosso coração, papai. Em nome do teu Filho, ó Pai, nós te pedimos, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, que nós possamos colocar o nosso relacionamento, Senhor, a nossa família, nas tuas mãos, Senhor. E pedir, Senhor, cuida de nós. Se há algum problema, Senhor, cuida, papai querido. Em nome do teu Filho, que teu Espírito Santo possa trabalhar no coração, Pai. Porque temos um Deus poderoso, um Deus que resolve os problemas, um Deus que, Senhor, se tudo aquilo que está morto, o Senhor ressuscita, Pai querido. Ainda mais quando está debaixo da tua vontade, papai. Se tem casamentos aqui, Senhor, mortos, ó Pai, nos seus relacionamentos, restaura agora, Senhor, em nome de Jesus. Visita agora em nome do teu Filho, Pai. Arranca o rancor, a ira, Senhor. Senhor, a bravura, Pai querido, arranca, Senhor, em nome de Jesus e coloca, Senhor, em nome de Jesus, a paz que excede todo o entendimento. Nós clamamos, Senhor, pelas famílias da nossa igreja, Pai, em nome do teu Filho. Nós clamamos, ó Pai querido, pela comunidade Tempo de Ver, por cada um ali, Senhor. Nós, em nome de Jesus, ó Pai querido, clamamos, Senhor. Clamamos, Senhor. E nós repreendemos, eu repreendo toda ação maligna contra essas famílias, contra a nossa família, contra a minha família. Está repreendido em nome de Jesus. Em nome de Jesus, toda ação, Senhor, contra a família, contra os nossos filhos, contra o nosso relacionamento, está repreendido em nome de Jesus, ó Pai querido. Abençoa a nossa casa, Senhor. Abençoa a nossa casa, em nome do teu Filho. Amém e amém. Glória a Deus, meus queridos. Diz aí, foi bom essa live? Fala para mim. Diz aí como é que foi essa live para você. Semana que vem, quinta-feira, teremos outra live aqui. E vai ser uma grande bênção, tá bom? Já aviso o pessoal. Glória a Deus, Amém, glória a Deus. Já aviso o pessoal, já falo, olha, nós estamos fazendo uma live de oração. Aqui não tem prosperidade financeira, ninguém vai pedir dinheiro, ninguém vai fazer nada. Nós vamos orar, nós vamos buscar a Deus, nós vamos clamar, nós vamos estar em nome de Jesus aqui falando do quê? Falando da palavra de Deus. Aqui ninguém vai pedir pix, não vai fazer nada, pedimos uma oferta de jeito nenhum. O que eu peço é que o Senhor faça um milagre no teu casamento, abençoe o seu casamento, sabe? A bênção de Deus, glória a Deus. Amém, foi uma bênção, glória a Deus, amém. Fernanda está aqui, glória a Deus, a Ana. Ivone está dizendo que foi maravilhoso, aleluia, glória a Deus. Clédima também disse amém, glória a Deus, é isso, a gente só quer abençoar vocês.
E se você quiser estar conosco no domingo, não tem igreja. Se você tem igreja, vá para a sua igreja. Se você é membro de uma igreja, vá para a sua igreja, não deixe sua igreja. Mas se você quiser participar dessa série de ministrações que começa domingo agora, nós teremos a Ceia do Senhor. E eu quero começar domingo uma série chamada Família, um Projeto de Deus. Comecei hoje na quinta. No domingo nós teremos uma mensagem e lá eu vou estar explanando mais sobre a palavra de Deus. E a primeira mensagem eu quero clamar aqui por todos vocês, tá? Todos vocês, pessoal. Domingo não faltem no culto, por favor. Domingo não faltem no culto. Essa é a primeira mensagem, é mais importante de todas. E eu quero dizer com certeza, o Erickson está comigo. Glória a Deus, Fernanda. Erickson, eu quero dizer para você, a primeira mensagem será um chacoalhão, ou melhor, não é um chacoalhão não. Não é um chacoalhão não. A primeira mensagem é uma mensagem de que ela vai nortear todas as outras mensagens. Então eu vou pedir para você, não falte domingo. Se você quiser estar conosco, Comunidade Tempo de Viver, culto às 18h30. Não teremos escola bíblica porque é dia dos pais e eu sempre prezo o momento da família. Eu prezo que você fique com seu pai, almoce com ele no domingo. À noite vamos cultuar juntos, tá bom? Vamos cultuar junto. Comunidade Tempo de Viver, 18h30. Se você quiser estar conosco, vai ser uma bênção. Rua Cristiano Ângeli, 888, bairro Assunção, São Bernardo do Campo. É Rua Cristiano Ângeli, 888, bairro Assunção, São Bernardo do Campo. E o culto começa às 18h30. Tá bom? Gente, Deus abençoe. Quero agradecer a você por estar aqui. Muito obrigado. Quinta-feira que vem tem mais. Espero todos vocês também lá da comunidade Tempo de Viver no domingo, na nossa Ceia do Senhor, depois com uma comunhão gostosa, e vai ser uma bênção a gente estar lá orando pelos aniversariantes, e vai ser uma grande bênção. Essa live vai ficar aqui, você pode compartilhar depois ela com seus amigos, e vai ser uma bênção. Amém, será uma bênção, Aninha. É isso mesmo, Aninha, força na peruca. Vamos que vamos, Aninha. Vai ser uma bênção, teu casamento vai ser uma bênção cada dia mais, Aninha. Você e o Zé vai passar do dogão para pelo menos comer uma pizza. Eu sei que vocês já comem pizza, mas ele falou do dogão. Tá bom? Deus abençoe, fique na paz. Até domingo ou na quinta-feira que vem. Fica na paz, gente. Deus abençoe.